Fala, caipirada, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Sagran Carvalho, falo aqui direto dessa. Faltam adjetivos, dessa maravilha da natureza, que é a Chapada dos Veadeiros. Falo aqui direto do Brasil profundo, da capital da Chapada, Cavalcante, no norte de Goiás. Vamos lá? Mudando a história através da cultura. Roma não caiu em um dia. Apesar da historiografia usar o ano de 476 como marco para o início da Idade Média. O processo da queda de Roma foi lento e gradual, com a soma de dificuldades inerentes ao próprio gigantismo do império, dificuldades econômicas, políticas e culturais que minaram as bases imperiais. As invasões bárbaras, principalmente dos povos germânicos, foram a gota d'água num copo que já transbordava. Tanto que o ano do fim é marcado pela queda de Constantinopla, no Império Romano do Oriente, e não no Ocidente. No Ocidente não houve um marco. Foi uma morte gradual, lenta e nem tanto silenciosa. A desromanização e a organização dos reinos germânicos se deram na forma de um processo que envolveram lutas, sangue e cultura, de forma perene e longa. Daí surgindo aquilo que comumente chamamos de mundo ocidental, tendo por base o direito romano, a filosofia grega e o cristianismo, que num processo também lento e gradual, ao longo de toda a Idade Média, foi-se, né, alicerçando as bases culturais do Ocidente atual, com suas virtudes e defeitos. Repito, com suas virtudes e defeitos. O que somos e nossas bases culturais vem deste longo processo, com avanços, recuos, acertos e erros. Ou seja, sociologicamente, cultura e história andam juntas, para o bem e para o mal. E esse processo não é estático, está sempre em maturação, com mudanças graduais ou até revolucionárias, seja pela mistura de culturas, o multiculturalismo, seja por novas ideias, né, intelectuais, inteligência, mas fato é que o processo segue de forma orgânica ou forçada. E hoje me parece que a maneira forçada de se empurrar a história vem tendo primazia sobre o avanço orgânico e gradual da cultura. Provavelmente estejamos vivendo um ponto de inflexão cultural acelerado pelas tecnologias atuais a empurrar a sociedade à criação de um novo homem. Um processo guiado e dirigido de cima a impor a tudo e todos uma nova visão cultural elitista. E para isso buscam desconstruir tudo o que é considerado clássico e orgânico. Não é uma evolução gradual, é um salto. Procuram destruir os valores culturais que nos trouxeram até aqui, crendo, utopicamente, ter as respostas e soluções para uma nova sociedade igualitária e coletivista. O passado não tem valor, deve ser apagado. Obras culturais devem ser revistas e revalidadas sob o novo prisma ideológico do momento. Olhem simplesmente o que se tornou a atual cultura pop. Vejam o desprezo atual pelos clássicos, pelo belo e pelo cristianismo. É escancarada a intenção de abolir o que entendem por obsoleto. Intelectuais clássicos são substituídos por pensadores modernos, de viés marxista, sem um mínimo de debate acadêmico.
A música tornou-se algo abstrato, sem sentido e sem qualidade, se tornando algo político, sobressaindo sobre o algo belo e agradável. Vejam como, no caso brasileiro, se destruíram nossos personagens históricos, os transformando em caricaturas desajustadas, como forma de desconstruir e desvalorizar seus feitos. E lembrando, não que nós não tenhamos os nossos personagens defeitos, temos, mas a maneira que foi feita é cruel, é injusta, entendeu? Não, não é como eu diria, um debate racional. É simplesmente uma tentativa de realmente destruir aquilo que nós temos, as nossas raízes. A destruição da família, a masculinização da mulher e a efeminação do homem são outros aspectos dessa revolução identitária a destruir todos os valores tradicionais e transformar a sociedade numa conjunção de tribos que não conversam entre si e que vivem a igualdade coletiva da pobreza financeira e intelectual. Aonde isto chegará e o que surgirá, não sei dizer, mas afirmo sem medo que no futuro estudarão esse período e chegarão à conclusão de que o que aconteceu foi algo parecido com o fim de Roma. Foi perene, ainda que guiado, e de uma maneira mais acelerada. Nossos filhos e netos pagarão essa conta. Se você ler o Decálogo leninista, lá expõe isso bem, entendeu? Infelizmente, ou felizmente, cultura e história andam juntas. Uma não existe sem a outra. E, aliás, a cultura até existe, a história registra. Mas o que tem acontecido atualmente, eu acho que é algo inédito na história. A história conhecida, né, na história desse planeta. É uma tentativa de padronização global do ser humano e que, creio eu, aí uma coisa pessoal, não levará a algo muito agradável. Chegará um momento em que essa tentativa vai dar com os burros na água e o que virá depois é que me preocupa. Entendeu? É só olhar para trás, para a história. A Revolução Francesa legou Napoleão. A Primeira Guerra, a crise da Primeira Guerra, legou, ou vocês sabem o que, né? A Segunda Guerra não vou falar aqui para não ter o vídeo não sofrer um strike. Mas toda ação tem consequências. E às vezes a reação pode ser muito pior do que as consequências daquilo que as pessoas achavam que criariam. Então, vamos ver o que o futuro vai dizer. Há que ter a necessidade de um afastamento temporal para poder fazer uma avaliação histórica, historiográfica do período. Mas hoje, eu não tenho receio em dizer de que estamos vivendo aquilo que os romanos viveram e também não perceberam. Uma mudança que pode, no caso de Roma, levou ao fim do Império e que aqui pode levar a não sei o que. É isso aí, galera. Aguardemos e torçamos para que nossos filhos e netos tenham a possibilidade de não pagar essa conta, de que as coisas se acertem da melhor maneira. Beleza?
Concorda, discorda? Comenta aí, escreve aqui. Se você discordar, a opinião é livre, fique à vontade. Se concordar, beleza. Dê o triplo C, curte, comenta, compartilha. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e apoia o trabalho desse caipira aqui, beleza? Fui.